E a partir de agora eu converso com o secretário municipal do Planejamento e Meio Ambiente, Célio César Vanderlei de Almeida Júnior. Célio César, bom dia, bem-vindo ao programa. É um prazer, uma honra te receber na manhã de hoje. Eu que agradeço mais uma vez pela oportunidade, Alexandre. Bom dia, Olívia. Bom dia a todos os ouvintes da Rádio Pirapora. Célio César, deixa eu começar aqui, como diriam alguns amigos meus, deixa eu começar pelo princípio, porque ontem eu fiz uma repercussão aqui, indignado, e andei até conversando além da medida aqui no programa sobre essa questão ambiental. E você é secretário de Meio Ambiente. O senhor é secretário de Meio Ambiente, perdão. E me permita chamá-lo de você, porque você é bem mais novo que eu, um jovem ainda. E eu gostaria que você abordasse esse assunto junto comigo aqui, essa questão ambiental. Eu tenho denunciado aqui umas carvoeiras que estão funcionando, não sei se uma, mais de uma. Eu tive a informação recentemente que seriam 120 fornos que estão funcionando na zona leste da cidade, embora estejam instalados na zona rural. Eu devo registrar isso aqui, não é dentro da zona urbana. Ocorre que a corrente de ar traz à noite essa fumaça dos 100 e tantos fornos para dentro do bairro Primavera, especialmente, com a Corrada do Sol, Nova Pirapora, São João, todos nós estamos sendo afetados ali. Eu tenho sido porta-voz dessa reclamação e está ficando um pouco chata essa massação de barro aqui no programa, como eu estou classificando. Mas eu gostaria que o secretário nos dissesse se algo tem sido feito ouvindo essa grita de todos nós lá da Zona Leste. Eu acho muito interessante a gente até começar por essa abordagem, porque também, como o senhor colocou agora, e aí me permite até tratar de senhor, porque... Fique à vontade, como você preferir. Acontece que é o seguinte, a Secretaria Municipal de Planejamento e Meio Ambiente, ela regulamenta tudo que está situado dentro da zona urbana, ou seja, dentro da área do nosso município. E isso depende de alguns limites também. Por exemplo, algumas coisas realmente dependem de um órgão estadual ou um órgão federal para liberação. Há exemplo aqui, uma exploração do Rio São Francisco. Então, é uma draga, então não cabe ao município licenciar. E nesse caso... Nem ao menos fiscalizar? Não. No caso da fiscalização, ela cabe dentro do âmbito do município, e o que é pertinente ao município. O que a gente pode fazer, e é o que está sendo feito, é questionar as autoridades que concederam esse funcionamento, no caso específico dessa carvoeira, como relatou o Tenente Araújo, que são... Comandante da Polícia Ambiental aqui. Comandante da Polícia Ambiental e Rodoviária, que também não está sob o comando direto do Rocha, porque ele já reporta a Curvelo, não está ligado ao comando de Pirapora diretamente. Mas acontece que ele me reportou que a situação que atinge esses bairros citados, inclusive que adentra também, inclusive até o Alto Santo Antônio, que chega ao Santos Dumont, porque ali depois passou da Nova Pirapora, que é a pequena faixa de casa, de 2, 3 casas, ela adentra também até chegando ao Santo Antônio. A corrente de ar é a mesma que sopra ali da Zona Leste para dentro da cidade. E ela é comum. Então, quando ele me abordou sobre a situação em qual ele já esteve em loco, ele já verificou em loco que a Polícia Ambiental já houve a fiscalização, são exatamente 2 carvoeiras, uma com 90 fornos e a outra com 120 fornos. Então é muito mais do que eu imaginava, são 200 fornos, 200 e poucos fornos. Existe duas, vamos dizer assim, 2 fazendas de exploração. Exato. E se a gente colocar como referência ali próximo mesmo ao CESAP, uma, salvo engano, está a 2.400 metros daquele ponto, ou seja, quase 2,5 km, e a outra está a 6 quilômetros. Que é próximo ao aeroporto. Exatamente. Então, tem uma, essa que é próxima ao aeroporto, que é de 2.100, e uma outra que mais adentrada, que está em torno de 6.000 metros. Então, mesmo tendo essa distância, acontece que a fumaça ela é contínua.
Então, por isso que ela causa aquele incômodo, porque ela não sopra como acontece com as fábricas, depois cessa e dissipa. Ela vai queimando continuamente. E um forno de carvão às vezes fica queimando 4, 5 dias. E é uma fumaça extremamente agressiva aos olhos, ao nariz, ao aparelho respiratório. Eu estou com um problema sério de respiração. Imagino o que estão passando os internos do CESAP, que é lá no bairro Primavera. Inclusive ele reportou também que já foi procurado pelo Ministério Público, e parece que já existe um inquérito também, que ele já esteve lá. E o que ele verificou? Verificou que a carvoeira está dentro de todos, está toda bem regulamentada, toda bem licenciada, com toda documentação pertinente, ok. Isso limita a ação da Polícia Ambiental. Isso limita na questão da obstrução imediata. Então, mas como eu até solicitei a ele falou que por não haver contingente, e que é uma pena, não registrou um boletim de ocorrência quando os moradores entraram em contato comigo, e estando como secretário de Meio Ambiente, o que eu tenho que fazer nesse caso é ser mais, vamos dizer assim, mais veemente, mais com sobressalto nas cobranças, e isso eu tenho feito. Então, foi uma pena ele não poder registrar na segunda-feira à noite, quando eu liguei, quando os moradores estavam sofrendo com a fumaça, como aconteceu na noite anterior, então, como tem acontecido em quase todas as noites, e é uma pena mostrar que isso soma-se à questão vamos dizer assim, de documentação, que o Ministério Público, ou que própria uma ação popular possa ser gerada. Então, é uma pena não ter esse documento. Mas eu quero deixar a população desses bairros que vou acionar sim o IEF, vou questionar, porque apesar de haver um licenciamento, apesar de estar tudo ok, mesmo estando ok, isso não pode interferir, vamos dizer assim, na ordem social, não pode interferir na ordem pública, não pode interferir no conforto de milhares. Na verdade, na hora em que a pessoa está lá para o descanso à noite, que já está para recuperar as energias do dia, ser incomodado com fumaça que impede um bom sono, que realmente impregna nas roupas, sabe, que prejudica as crianças. Então chegou uma situação que problemas sérios de saúde. Isso é o mais grave. Isso, que eu sou uma população, e pode ter certeza. E é bom que você aborde isso, Alexandre, que você ligue com frequência, que eu vou atualizando até os moradores das ações que o município tem feito. Sério, então, diante disso que é colocado por você, você me traz notícias de que há providências nesse sentido? Tem havido ultimamente providências, porque você não se reporta somente a um fato tão recente, você diz que tem providência. O tenente já esteve lá, o comandante da Polícia Ambiental, a promotora já buscou informações a respeito disso, então existem providências. Diante do que eu disse aqui ontem, que eu me queixei, me indignei pela falta de ação nesse sentido. E aqui eu quero fazer uma retratação pública diante desses fatos que você nos traz como informação na manhã de hoje. Quero aqui me retratar diante do que disse ontem, me desculpando diante da promotora responsável pelo meio ambiente, diante do Célio César, que é o secretário do meio ambiente, quando eu disse que não havia providência. Então, vocês estão cumprindo fielmente o que exige a lei. Tem um procedimento, uma forma de se proceder nesse momento que deve ser observado com muito cuidado. Trata-se de direito das outras pessoas também. Mas é preciso que a gente tenha claro que a saúde pública tem que ser colocada acima de qualquer interesse econômico. Essa é a visão que nós temos. Porque quero pedir desculpa a você como secretário de Meio Ambiente e dizer que, embora a gente tenha ficado tão indignado, já nos tranquiliza bastante saber que tem providências a caminho, embora isso seja um tanto demorado. E nós gostaríamos, em nome da população, que as providências acontecessem o mais rápido possível. É uma questão urgente a ser resolvida. Não, é uma coisa plenamente aceitável, Alexandre. Como eu coloquei aqui, são noites e noites de incômodo, dormindo mal. Essa noite, por exemplo, foi um inferno pra gente. Me perdoe a força da expressão. Não conseguimos dormir essa noite. E o nível de estresse mesmo, de cobrança, ele passa a ser cada vez mais, vamos dizer assim, mais forte. Com certeza. E é aceitável, compreensível, porque ninguém suporta noites e noites e noites, não. Então, completamente aceitável. Agora, volto a falar, se coubesse à prefeitura
nesse momento, a questão do licenciamento e do funcionamento, eu iria imediatamente pedindo a suspensão e uma recolocação dos fornos numa outra condição, que fosse numa outra corrente de vento, nenhum outro posicionamento dentro do empreendimento rural, ou que outra coisa fosse feita para que fosse extraído num local e feito carvão em outro. Mas o que não pode é isso atrapalhar milhares em uma situação econômica de uns, interferir na condição de milhares. Nada contra a atividade econômica das pessoas. Eu digo isso sempre que vou reclamar dessa questão. Nada contra a atividade profissional ou mesmo de outra natureza das pessoas. O que não pode é que o meu lucro leve prejuízo à saúde das pessoas. Então, aliás, sério, eu queria até fazer um apelo aqui antes disso. As providências estão a caminho, mas talvez o bom senso devesse tocar essa pessoa, o bom senso, para que ele tomasse uma atitude, uma iniciativa própria, embora seja uma coisa que vai gerar uma despesa imensa para ele. Imagina o que é você transferir uma bateria de 100 e tantos fornos de local. Imagino que isso seja um grande prejuízo para essa atividade econômica. Mas é preciso que algo seja feito. E bom que fosse por iniciativa própria desse proprietário dessa área ou dessa atividade da carvoaria. Porque é um produto necessário para se mover a indústria desse país, por exemplo. Eles estão usando uma floresta reciclável, que é o caso do eucalipto, mas não podem, com a atividade deles, causar esse incômodo todo à comunidade. E só para complementar, o caso é perfeitamente, como você colocou, aceitável, é uma atividade lícita, é uma floresta renovável, mas se talvez não pudesse deslocar, que diminuísse a atividade de queima à noite, com um fechamento maior de fornos. Os dias correntes estão em outra direção. Exatamente, porque o que acontece não vai ser perdido, só a queima vai ser mais lenta, mas isso em benefício da situação de um bem coletivo, de um interesse coletivo. Então, que retarde essa queima à noite, acontece que vai demorar um pouco mais para fazer o carvão, mas não vai ser perdido, e a gente entra, vamos dizer assim, num bom acordo, numa situação mútua de bem-estar a todos. Bom saber que as autoridades estão atentas a essa questão, porque até então sentíamos-nos no deserto, pregando no deserto, gritando por providências, sem que elas viessem a tempo. Sério, César, vamos mudando de assunto, vamos falar sobre o sorteio das 485 casas, muitas dúvidas ainda no ar. Vamos, ficamos da última oportunidade de trabalhar, de explicar os critérios da população, de estabelecer, assim, vamos dizer assim, uma maior relação de como nós chegamos aos 6 critérios. Mas antes eu gostaria de reforçar que, como eu coloquei aqui junto com a secretária Carla, já encontramos em atividade vamos dizer assim, de registro da primeira etapa. Ou seja, o cadastramento ele passa por 2 etapas. A primeira é essa que está sendo realizada na Secretaria da Família, na sede da Secretaria da Família, ali na Otávio Carneiro. Então, tratamos nesse momento de praticamente 2 etapas. Uma, as pessoas que não fizeram o cadastro único, que é um elemento importantíssimo, que gera aquele número, o famoso NIS, que sem ele não tem como fazer o cadastro no município para o sorteio, que essas famílias busquem lá a Secretaria da Família. Lembrando que apenas família com renda salarial até R$ 1.600, ou seja, é o rendimento do marido, da esposa, dos filhos que trabalham, eles não podem ultrapassar R$ 1.600. Isso é a renda familiar. A renda familiar. Não é somando o ganho do esposo, da esposa e de alguns filhos que trabalham, não pode ultrapassar R$ 1.600. Exatamente. Como coloquei aqui, o marido, a esposa, os filhos, isso não pode ultrapassar em maneira alguma. Então, R$ 1.600. Então, você que está incluído nessa faixa salarial, se não está recebendo nenhum benefício do Bolsa Família, principalmente o Bolsa Família, não do nosso município, mas o Bolsa Família Nacional, que busque esse registro imediatamente a Cefam, que faça essa atualização do seu cadastro, que essa é a primeira etapa. A partir da semana que vem, talvez no início da outra, estaremos já realizando a segunda etapa, que é o cadastramento do município para o sorteio. Então, isso deve acontecer no Centro de Convenções, mas isso é uma etapa que ela é, vamos dizer assim, a segunda etapa.
O que deve acontecer é o cadastramento único nesse momento. Chamado CAD único. Exatamente. É isso? A pessoa deve, se não tem o CAD único. Se já tem, tá tudo ok. Tudo ok. É aguardar o momento de participar do sorteio. Se é beneficiário do BPC ou de Bolsa Família do governo federal, não precisa fazer, não precisa realizar. Ah, perfeito. Sério, eu vou te pedir permissão, antes que a gente fale dos critérios, porque são 6 os critérios, né, avaliados para concessão, para participação no sorteio, nos grupos de sorteio, né, porque tem algumas diferenças aí que foram observadas. Vou te pedir licença, nós vamos a um rápido intervalo comercial e a gente volta falando dos critérios, então, que serão utilizados. Estejam atentos. Muito importante que você tenha muito clara essa situação do sorteio, porque algumas coisas foram mudadas a bem, não é? Do funcionamento de tudo isso. É um momento delicado. Vamos falar a respeito desse assunto no bloco a seguir. Sérgio César, vamos falar dos critérios para o sorteio das casas. Vocês buscaram, nessa oportunidade, simplificar um pouco, achando um perfil ideal das pessoas que receberão essas novas unidades. São quantas ao final, Sérgio? São 485 novas unidades. Tem algumas reservas, algumas coisas? Como é que é esse critério? Tem. Na verdade, nós temos uma reserva que são divididos em 4 grupos. O sorteio é dividido em 4 partes, vamos dizer assim. Sim. O primeiro, ele é 3% das casas, que soma-se aí 15 casas nesse caso, que são destinadas ao grupo dos idosos. Esse é o primeiro grupo que é formado. Depois nós temos mais um grupo de 3%, que também são mais 15 casas, que são destinadas a pessoas com deficiência. Famílias que têm pessoas com deficiência. Sim, sim. E em terceiro, nós temos aqui um grupo que são de pessoas que eles têm de 4 a 5 critérios. Ou seja, a gente já entra no grau de importância. Quanto mais critérios, como eu coloquei aqui, mais chance a pessoa tem de participar. Então ela participa aí de 400, ele participa de 75% de todas as casas. Então, salvo engano, são 369, acredito eu aqui. Sim. Que são esse grupo, que é o grupo chamado grupo 3. E tem o último grupo... 363 casas. 363 casas. E tem um outro grupo, que é o grupo que tem 4 ou menos. E esse grupo... ele participa com 25% de todas as casas. Então, voltando aqui, reclamando, nós estamos falando de 4 grupos. O primeiro grupo... portadores de necessidades especiais. Grupo 1. Grupo 1. São 15 casas sorteadas, 5 reservas. São 20 casas ao todo. Esse cadastro de reserva é justamente como a gente coloca 30%... das pessoas, vamos dizer assim, do número de casas que são sorteadas, a gente coloca mais 30% de famílias que ficam na reserva de algum problema nas que foram. Sim. São suplentes, na verdade, então, das titulares. Então, são 4 grupos. Então, nós temos um outro grupo, que esse segundo é a partir de 60 anos, idosos a partir de 60 anos pertencem ao grupo 2. Exatamente, são mais 15 casas. Eles só não participam do sorteio do 1. Exatamente. Mesmo que eles não preencham esses critérios, eles participam do grupo 2 e vão participar dos sorteios seguintes também, grupo 3 e 4. Ou do 3 ou do grupo 4, de onde se eles encaixar nos critérios aí que serão apresentados, que serão, na verdade, que é a situação dele de vida, né, social. E as pessoas que atendam a 5 ou 6 critérios pertencem ao grupo 3, que terá o sorteio de 363 casas. Pessoas que atendam de 0 a 4 critérios, no grupo 4, 92 unidades, não é isso? Agora, falando dos critérios em si. Exatamente isso. Então, como eu coloquei aqui, o programa, basicamente, ele é para atender essas pessoas que têm 5 ou 6 critérios. Tanto é que, para eles, são destinados 75% das casas. Ou seja, nesse caso aqui, são 363 casas que são para esse grupo de pessoas que mais precisam, que mais somam os critérios. Então, famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas, que some-se a esse critério. Mais outro, famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar. Se vai somando cada critério desse, ao final nós vamos ter
número X de critérios, quer dizer, ele alcançou 5 pontos, 5 critérios, 6 critérios, aí ele participa do grupo correspondente. Do grupo que tem mais chance, Sim. que é esse grupo que tem 75%. Então melhorou muito essa questão do sorteio. Exatamente, né? Que a gente tentou focar justamente naquilo que a população mais reclamava, que é, bom, gente, quem mais precisa está ficando sem. Então foi necessário rever todos esses critérios, foi necessário fazer um novo cadastro. Nós temos famílias em áreas de risco e insalubres aqui em Temos, e aqui, nesse caso, como é já um dos critérios, nós colocamos, é um critério nacional, o que nós fizemos aqui disso, foi justamente implementar essas famílias que moram em casa também, que tem risco de cair, que tem aquela fratura estrutural que possa ser comprovado pelo Corpo de Bombeiros, pela Defesa Civil, como um ambiente que há risco. Colocamos também aqui, nessa situação de risco estrutural ou imprópria para habitação, aquelas casas que tem os banheiros fora da residência ou que não tem o banheiro, que isso acontece muito ainda. Temos alguns casos nessa situação. Não tem o saneamento devido. Não tem o banheiro adequado, às vezes só tem aquela, vamos dizer assim, aquelas 4 paredes, uma portinha e o buraco, aquela fossa de casinha, né? Exatamente, tradicional de casinha. É. Então, que às vezes até o chuveiro fica para o outro lado, também é da mesma... Isso é uma condição insalubre e que conta como um critério nessa questão. Claro, ela cria risco, ali tem uma fossa que não é adequado, é uma fossa que se comunica direto com o indivíduo, porque a profundidade ela é pouca, ela é estreita. Pode haver contaminação, com certeza. Existe moscas, então nós colocamos isso como um critério também. Então, adicionamos mais vamos dizer assim, essa situação, essa condição de área de risco. Sim. Então, temos áreas de alagamento, nós já no caso da Baixada do Cícero Passo, por exemplo, pode ter gente transferida para esse conjunto residencial? Exatamente, não, ela pode ter esse critério a mais. Esse critério. Então, soma-se esse critério. Assim como algumas áreas alagáveis no Aparecida. Então, nós temos algumas situações em que a gente aumentou esse leque de morador de risco, não só para a área alagada, mas em situação de risco também com habitação imprópria. Sim, sério. Somando-se a isso, a família então mora numa área de risco, mas nessa família tem mulheres responsáveis pela unidade familiar. Se ali ainda é a mãe responsável, são 2 critérios a mais que ela vai ter, 2 pontos a mais para participar desse sorteio. Né? Exatamente. Esse é um outro critério, inclusive um critério nacional, que a Carla explana muito bem do aspecto legal e da conquista. Na verdade não é da mulher, aqui é da família, porque estatísticas revelam que o esposo, o homem, ele abandona mais facilmente os filhos que a mulher. Então dá-se a casa para quem permanece mais aglutinado com os filhos na unidade familiar. Sim, no caso então, a mãe. É a mãe. Com então, certeza, é um critério a mais. Ganha mais chance aquela pessoa que coloca a mulher como chefe de família. Como ela é beneficiada da casa, ela que vai receber a casa e a casa estará em nome dela. Então já é conhecido tem que ser comprovadamente o aspecto protetor. Então isso é declarado que a mulher é chefe de família. Então essa condição até nesse caso a ação social dá esse tipo de informação. Já. Então essa ação que chefia não necessariamente é o maior salário. É bom que se fique claro aqui, porque é uma condição hierárquica. Então a mulher pode ser o arrimo porque ela realmente tem um trabalho fora, ela cuida da casa dentro, então ela assume essa responsabilidade que dá ela. Então ela quer de chefiar a família e ser entendida como chefe. E se nessa família tem alguém com deficiência, é mais de um critério que essa mãe terá no direito de participar do sorteio. Né? Aí também é outro critério que ele é estabelecido também como critério nacional, que soma-se os 3 critérios. Então, Alexandre, com essa última pergunta, você coloca já os 3 critérios nacionais que o município ele tem a obrigação em incluí-los. Primeiro, famílias residentes em áreas de risco ou insalubres ou que tenham sido desabrigadas. Esse é o primeiro critério nacional. Exatamente. Segundo critério nacional, famílias com mulheres responsáveis pela unidade familiar, ou seja, a matriarca da família. E 3, famílias que façam parte, das quais façam parte pessoas com deficiência física. São os 3 critérios nacionais. São os 3 critérios nacionais. Então, os critérios que nós somos obrigados a observar e a seguir. Então a gente fecha e, como a gente colocou aqui, são amplamente justificados e esse está dentro do contexto que era de dar para quem mais precisa. Seria o início disso.
Não poderíamos fugir disso. Sim. Aí vem o critério de número 4. Aí vem o critério de número 4, que a partir desse critério, esses são de responsabilidade do município. Então, na verdade, houve um apontamento desses critérios através de estudos, através de solicitações, de reivindicações, enfim, de várias críticas com o intuito de melhorar a questão do cadastro de sorteios. E esses são validados pelo o Conselho Municipal de Assistência Social e pelo Conselho Diretor de Habitação. Então, são pessoas do controle social externas que participam disso voluntariamente e aprovaram. Que gamparam essas sugestões ou essas necessidades para hoje fazerem parte desses critérios impostos pelo município. Que complementaram, que sabatinaram os técnicos. Sim. Sobre por que razão está inserido esses critérios. Então, aí nós começamos a rever e entramos na questão de famílias que possuem 3 pessoas ou mais, sendo essas todas de parentes de primeiro grau, ou Sim. seja, marido, mulher, filho, ou que tem a guarda judicial, que tem a guarda legal, responsável por algum outro membro. Texto da residência. Então, esse é um critério que principalmente foi colocado a fim de juntar as famílias, de aglutinar as famílias, de dar a essas famílias a verdadeira coesão que elas de fato têm. Porque antes tinha a intenção de que vamos dividir para ter mais chances. Por isso que nós estamos refazendo o cadastro, começando do zero. O cadastro das pessoas que já foram feitas não valem nada. Estamos recadastrando porque, como a gente colocou aqui no início da entrevista, existe 363 unidades habitacionais, ou seja, para o grupo que tem 5 ou 6 critérios. Ou seja, que mais tem critério. A maioria. Então, a intenção agora é aglutinar as famílias e dar para ela o verdadeiro perfil, como elas são de fato. Para até não ter problema lá na frente quando tiver que comprovar os documentos. É um critério justo esse, me parece, Célio, porque, suponhamos, entre 2 famílias, uma que tem 5 pessoas e outra somente o casal, o que tem 5 componentes leva a vantagem de 1 ponto a mais nesses 6 critérios, porque exatamente tem um número maior de habitantes que necessitam daquela unidade em si. Exatamente. É então, nós tivemos... Parece justo, sim. Inclusive isso aqui também... Aliás, todos os critérios aqui corrige aquela situação que nós tínhamos o marido e a mulher concorrendo àquele número menor de casa. Sim. Então, achando que tinha uma chance maior. Então, a gente está corrigindo isso. Então, agora, isso não pode ser feito, que a pessoa vai ter menos chance. Então, ela vai concorrer a um universo menor, que é apenas de 92 casas. Suponhamos, depois a gente volta a falar na sequência do 5º e do 6º critérios. Suponhamos que a pessoa tem 6 critérios, aí participa do sorteio correspondente a 6 critérios ali, a 6 pontos que ela já sai à frente. E não é sorteada. Ela continua participando dos outros grupos sequentes? Não, aí ela tem um grupo específico, porque é dado a ela uma chance muito maior, Alexandre. Suponhamos que é uma família que a mãe sustente, que tenha filho deficiente, que mora em área de risco. Essa vai para um sorteio especial, é isso? Exato. Deixa eu colocar uma última situação aqui, um exemplo real do nosso município. No último sorteio das 470 casas, todas as pessoas que tinham 5 ou 6 critérios, volto a repetir, no último sorteio de 470 unidades, todas as famílias que tinham 5 ou 6 critérios foram beneficiados. Impressionante. Então esse é um grupo que ele tem uma chance enorme. Então, muito grande. Talvez assim, a chance dele chega a ser 10 vezes, que torna mais justa a distribuição nessa. Maior do que a do outro grupo. Com certeza. Então é importante, e a gente tem feito aqui dessa vez um processo que eu acho que ele é o melhor. Primeiro, a divulgação de que tem que ser feito agora, hoje, tem que ser feito o cadastramento lá no único, que é a primeira etapa. Sim. Nós temos que fazer agora, apresentar os critérios para que as pessoas possam entender e compreender. E na etapa seguinte,
que é o registro, que é o cadastro, vamos dizer assim, do município, que a pessoa vai ter como o mecanismo, o número que ela vai participar do sorteio. Então, ao contrário das outras vezes, que tudo se fazia junto e a pessoa ficava, vai lá no centro de convenções, volta na Secretaria da Família, busca documento, nós estamos fazendo em etapas. Primeiro, o cadastramento único, que é o ato que já está acontecendo, a apresentação dos critérios para a sociedade, para que possa entender o que vai levar, e o cadastramento municipal de habitação, que é aquilo que vai gerar o sorteio. Então, são as etapas que nós estamos fazendo aqui para discutir e apresentar claramente à sociedade. Beneficiários do programa social, de programas sociais como BPC, que é o programa de benefício continuado, Bolsa Família, Cesta Cheia ou aluguel social. Esse é o 5º critério. São os beneficiários de programas sociais como BPC, Bolsa Família, Cesta Cheia ou aluguel social. É mais um ponto para quem participa desse tipo de benefício. O que acontece? Então, já está muito claro que o Bolsa Família, aí eu vou até abrir aspas aqui, salvo pequenos, quase que insignificantes casos em que as pessoas burlam o processo do Bolsa Família e talvez tenha uma família que não mereça receber. Mas isso a gente observa principalmente no nosso município, em toda a história do Bolsa Família, já vão aí para mais de 8 anos, salvo engano, nunca houve uma denúncia nesse município que fosse consistente. Tem apenas um caso que foi transitório, mas é importante ressaltar que no nosso município que nunca recebem o benefício, merecem e estão dentro do perfil previsto. Igual acontece principalmente nas cidades do Nordeste, que muita gente que recebe. Tem políticos que recebem. Tem vereadores que recebem. Então, aqui nunca aconteceu isso. Então, é uma outra coisa que a gente entende que já está esse universo dessas famílias que recebem até R$ 1.600. Sim, possivelmente, ou ele está na fila de espera, ou ele já está recebendo algum desses benefícios. Sim. Então, que seja o Bolsa Família do governo federal, que seja o Bolsa Família do município também, que seja o BPC, que seja o Cesta Cheia, que é aquele programa que a pessoa recebe os alimentos que são feitos, são comprados, e na verdade que assegura-se a compra de todos os produtores de assentamento do município, que é do município que ele compra e repassa. Então, são pessoas que já estão caracterizados numa vulnerabilidade, ou seja, necessitam de, vamos dizer assim, de um complemento dos poderes, dos órgãos realmente de auxílio, para que se possa subsistir. Então, a gente resolveu colocar isso como um critério também, para que possa dar vamos dizer assim, uma condensação de todas aquelas famílias que são mais carentes. 6º e último critério, residentes em moradias transitórias, tais como imóveis cedidos, alugados ou moradia coletiva. Esse talvez seja uma das coisas mais polêmicas que eu tive a condição, a oportunidade de, estando secretário, ouvir. Muitas pessoas falam para mim assim, mas ele tem casa e recebeu a casa. Então, ele já tem um imóvel, como é que ele vai receber o outro? Então, isso é claro que é uma condição para a pessoa participar disso, aquela pessoa que não tem casa, é óbvio. Mas agora, a gente colocou como critério do município essa solicitação de que a pessoa apresente que ela mora de favor, ou que ela mora num imóvel cedido, ou que ela more, são várias famílias na mesma casa, e que ela mora de aluguel. Tudo isso implica, Alexandre, numa coisa que é a comprovação por terceiros também. Então nós resolvemos colocar isso como critério, porque aí o município pode cobrar. Porque antes a pessoa só falava assim, eu não tenho casa. Sim. E cabia apenas a Caixa Econômica Federal ou o Banco do Brasil fazer essa constatação de que se a pessoa tinha ou não casa. Agora, isso não cabe ao município. Com esse critério, nós chamamos a responsabilidade para o município que nós vamos cobrar da pessoa. Agora você prova. E aí ela vai ter que buscar isso de terceiros. Ela vai ter que buscar um contrato, apresentar um contrato envolve terceiros. Ela vai ter que mostrar que a casa não é dela, que é cedida, e ela vai apresentar quem é o proprietário da casa. E a gente confirma isso no cartório. A gente vai colocar que ela mora de favor. Alguém vai ter que atestar isso
e de quem é a casa também. Sim. Se tem muitas pessoas morando na mesma família, a assistente social do município com uma equipe vai lá no local. Com isso, nós estamos colocando aqui que mesmo que a pessoa aponte, ela vai ter que envolver outro. E aí, nesse caso, o risco é maior, porque quando a pessoa ela vai lá e faz a declaração, ela assume que qualquer informação falsa dela será considerado como crime. Sim. E é um crime, porque são informações que são repassadas não só ao município, mas a órgãos federais. Então ela responde, inclusive, à Justiça Federal. Inclusive, isso é bom que as pessoas tenham ciência. A que tira, nesse caso, pode virar processo. Com certeza. Então, nós estamos chamando o envolvimento não só daquela pessoa que se declara, que eventualmente assume o risco, mas nós estamos necessitando envolvimento de terceiros. E aí fica pior. Com certeza. E aí fica pior. Um falso testemunho nesse sentido aí pode complicar a vida de quem der, não é verdade? E até com um entendimento muito drástico de que alguém está se organizando para fraudar uma coisa. E aí é aquela famosa situação que a gente mais tem hoje, que é de organização para o crime. Nós chegamos ao final do programa, o Ademir já está a postos para assumir o Rádio Vivo. Quero te agradecer por ter vindo ao programa e te pedir as suas considerações finais. Eu gostaria de colocar mais uma vez à população que o seguinte: nós não estamos estabelecendo umas datas muito rígidas, muito inflexíveis, ou seja, tempo hábil para está todos. Tendo tempo. Nós só anunciamos que esta semana as pessoas devem procurar a Cefam para fazer o CAD único. Se eu já tenho o cadastro único pronto, e está atualizado, não preciso refazer. O senhor não precisa refazer. Sim. A partir dali, qual o próximo passo? A partir daí, é entender esses critérios, tirar as dúvidas sobre esses critérios, e aqui eu apresento cada critério que você possa comprovar. Juntar a documentação para isso, juntar a questão, por exemplo, das pessoas com deficiência, terão que ter o CID, então terão que ter aquela declaração do médico, que a pessoa realmente possui essa deficiência. É interessante fazer juntar os documentos, como a questão dos contratos que ela mora de aluguel, de fazer essa declaração se for cedido. É necessário que se junte essa documentação. E possivelmente na próxima semana a gente já faz a abertura do Cadastro Municipal de Habitação, que é aquele momento em que as pessoas irão ao centro de convenções e farão o cadastro lá. Municipal. Um cadastro municipal para participar do sorteio. Nós vamos avisar isso aqui no rádio, né, Sérgio? Exatamente. Então, mas não deixem de fazer essa semana. Eu não posso colocar que é a última semana do CAD único, porque na verdade ele está sempre aberto. Por tempo indefinido. Por tempo indefinido. Agora, para o sorteio, que a gente deve começar semana que vem, pode ser que a pessoa não consiga fazer os dois. Então, tem o limite dos prazos desse sorteio, né? E de pessoas também. Então, o sorteio já fica aqui, por último, dia 22 de fevereiro, uma semana depois do Carnaval, pós-Carnaval, na Praça da Orla, dia 22. Exatamente, às 9 horas da manhã, já teremos a realização desse sorteio. Então, chegou a hora das pessoas se mobilizarem, se organizarem e, volto a falar, trabalhem com a boa-fé, trabalhem com a verdade, porque seremos muito mais, vamos dizer assim, investigativos nessas casas. Isso é muito bom, de fato uma preocupação pertinente, não é? Precisamos ter muito cuidado com esses critérios e que eles sejam de fato observados. Sérgio César, obrigado por tudo, um bom dia para você. Eu que agradeço, bom dia a todos. Bom dia, bom trabalho.